Vem com a gente adorar a Deus nesta manhã. Vem com a gente prestar ao nosso Deus e Senhor um culto de honra, de glória, de louvor, um culto de adoração, um culto onde o Senhor aqui é o centro, um culto onde a palavra de Deus é levada para que juntos, neste culto, a gente cresça, a gente cultue a Deus e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Venha adorar a Deus com a gente. Nós estamos aqui todas as manhãs. Vamos adorar a Deus enquanto podemos. Vamos adorar a Deus não por necessidade, muito menos por obrigação. Vamos adorar a Deus porque amamos a Deus. Vamos adorar a Deus porque Deus é digno de honra, glória, louvor, adoração. Vamos adorar a Deus de livre e espontânea vontade. Não porque queremos ou necessitamos alguma coisa de Deus. Vamos adorar a Deus porque reconhecemos que Deus é bom. Porque queremos estar aos pés do Senhor. Porque queremos entregar para Deus um pouquinho do nosso dia, do dia que, aliás, Ele nos deu. Vamos adorar a Deus. Querido Deus, Pai Celeste, Todo-Poderoso, grande, maravilhoso, perfeito, justo, tremendo, bondoso. Glórias a Ti, Senhor. Nosso coração se alegra porque nos juntamos aqui para exaltar e glorificar o Senhor. Nosso coração se alegra porque o Senhor está no nosso meio. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço. Glorificando o Senhor e adorando o Senhor na beleza da Tua santidade. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, aquieta os nossos corações, as nossas mentes, e que esse tempo, Senhor, seja dedicado exclusivamente a Te adorar. A oração que faço é no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos abrir aqui a Bíblia. Mateus, capítulo 24, versículos do 38 ao 41. Mateus, capítulo 24, versículos do 38 ao 41. Está com a Bíblia aí? Abra, leia comigo. Não pode ler? Ouça. A própria Bíblia diz que a fé
vem de ouvir a palavra de Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, o outro será deixado. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Irmãos, eu quero fazer um alerta aqui nesta manhã, né? E quero, com este alerta, falar desses dias que a gente vive. Quero, assim, buscar de alguma forma esclarecer mais ainda você. Eu sei que você que nos ouve, nos acompanha, é uma pessoa esclarecida, porque se não fosse esclarecida, não acompanharia, né? Não cultuaria Deus com a gente. Então eu creio que as poucas pessoas que estão com a gente, porque são esclarecidas. Então eu quero dizer algo para você. 2 coisas são importantes, eu não posso esquecer, por causa disso que eu vou falar. Já vou abrir falando. A primeira coisa é a seguinte: isso não vai passar. Isso que nós estamos vivendo não vai passar. Talvez mude a forma da gente, a maneira da gente encarar isso, a maneira da gente viver isso, mas isso não vai passar, tá? Quero que você entenda isso. Eu sei que algumas pessoas podem estar, poxa, mas abrindo a semana, já, né, um balde de água fria. Não, eu estou falando a verdade para você. Não vai passar. Isso vai continuar existindo. O que vai passar é o jeito que a gente vai tratar isso. A gripe passou? Não. Vez por outra alguém fica gripado. Não é? A cachumba passou? Não. Vez por outra, alguém pega a cachumba. E outras doenças, não vou ficar citando doenças. A gente conseguiu reduzir muito, não é? Gripe, por exemplo, os idosos recebem aquela vacina, né? Eu me vacinei, é bom. Vai fazer um ano que eu não pego gripe, eu fico resfriadinho e tal, mas gripe a gente não pega. Então isso não vai passar, vai ficar como outras doenças. O que vai passar é a maneira que a gente vai tratar isso. Né? Não, nós vamos vencer, isso aí nós não vamos vencer nada. E daqui a pouco, quando a gente, se nosso Senhor não voltar antes, né? Se não vier buscar a igreja e a gente for com Ele, que seja dessa forma, porque hoje, por exemplo, eu estava pensando assim, né, sobre arrebatamento, logo cedinho,
Eu acordei e fiquei na cama assim, pensando, né? Muita gente que eu conheço, que eu amo, não vai ser arrebatado. Não é assim na sua família também? Né? Então, são coisas que a gente vai ter que tratar. Tratar quer dizer, são coisas que a gente vai ter que conviver. As pessoas estão brincando, estão achando que não é verdade. Né? Agora de manhã vieram me falar, olha, não é bem assim não, porque filmaram, né, numa cidadezinha aí, 40 leitos. Eu falei, para, pensa comigo, pensa, vamos raciocinar. Que cidadezinha que tem 40 leitos de UTI? Que cidadezinha do Brasil? Não vou nem falar do Brasil. Vou falar do estado de São Paulo. Né? Porque se a gente for para uma cidadezinha do Acre, não tem, às vezes, nenhum leito de UTI. Então, que cidadezinha é essa que tinha 40 leitos de UTI? Primeira coisa, não existe isso. Talvez tenha 40 leitos no hospital, leito comum. Agora, 40 leitos de UTI, não tem, isso é mentira. Você já começa a ver que é mentira. Não, mas filmaram aquilo que você queria, que queriam que você visse. Você está me entendendo? O que a gente precisa... Não, porque o doutor não sei quem falou, quem é. Primeiro eu quero o nome e o CRM desse, para saber se ele é médico mesmo. Não é? Porque uma coisa dessa cai lá no meio de pessoas assim mais, como eu diria, mais simples. Né? Pessoas mais simples chamam todo mundo de doutor. Então eu estou falando isso para você porque eu sei que você é uma pessoa esclarecida. Não vai passar. O que vai mudar é a maneira da gente conviver com isso. Eu vejo que as pessoas afrouxaram um pouco a lavagem das mãos, deram uma afrouxada, nariz. Outro dia eu falei aqui, né? Lavar o nariz constantemente. É uma parte do corpo que precisa ser lavada. Lavar muito bem as mãos vai mudar a nossa maneira de nos relacionarmos, né? E quando a gente se adaptar a isso, virá outra coisa, e depois virá outra, e depois... É isto que a Bíblia diz. Isso não sou eu que estou aqui falando, não sou eu que estou querendo que você comece a semana. Eu quero que você comece a semana consciente. Vai morrer ainda muita gente? Vai, claro que vai. Porque eu digo para vocês, já falei, recentemente eu falei, nosso povo é ignorante. O brasileiro, de uma maneira geral, e eu sou brasileiro, faço parte deste povo, é um povo sem instrução. Você vê, pandemia, tinha festa aqui perto da minha casa, não estava dizendo que não era nem para a família se reunir, não falou, olha, vamos evitar, até de reunião familiar. Aqui fizeram festa sábado, domingo, quer dizer, zombando. Um povo ignorante. Nós somos um povo ignorante. Zombam. Tudo
é motivo para querer quebrar as regras, né? Esse final de semana, quantas festas, boates, por causa da ignorância do povo. Porque tem que abrir igreja. Não sei quem aí fez um culto dentro de um vagão, de um ônibus, sei lá. Isso é uma falta de respeito para com a outra pessoa. Não, porque a gente estava adorando a Deus, não. Como é que você vai adorar a Deus sem amor ao próximo? Se reúne dentro de um, eu não sei se foi um vagão ou se foi um ônibus, mas imagine você, pessoas dentro de um ônibus. Para que isso? É ignorância. Não tem, é o único nome que eu posso encontrar, o único adjetivo que não seja tão ofensivo. Porque a minha vontade era dizer, ô gente burra. Mas aí eu estou ofendendo, sabe? É ignorância. Ninguém precisa ir numa igreja, num prédio, reunir, sentar, baforar um na cara do outro, para cultuar a Deus. Não é verdade? Ninguém vai deixar de adorar a Deus por causa de pandemia, a não ser aqueles que não conseguem porque estão enfermos. Então não é do jeito que estão apresentando, né? E por que eu li esta passagem? Tem outra coisa que eu quero falar para você, que eu vi agora de manhã e me deixou assim meio horrorizado, sabe? Esqueci o nome do pastor. Pastor, me perdoa, esqueci o nome. O pastor fez uma denúncia muito importante, e eu vi o vídeo da denúncia dele. Vocês que têm, eu tenho netos pequenos, né? E a criançada entra no TikTok, não entra no YouTube. Cuidado que tem um sujeito aí, que é a Elsa Satânica, que está ensinando as crianças a adorarem o diabo, viu? É horrível, é horrorizante o que esse sujeito está fazendo. E esse pastor, oh meu Deus, como é que eu fui esquecer o nome? Por que eu não marquei o nome dele? E esse pastor denunciou, sabe? Então toma cuidado aí quando sobrinho, filho, né, neto, no celular, nesse tal de TikTok aí. Eu nunca entrei aí, mas tem essa tal de Elsa Satânica, é um cara, né, com o rosto assim, com aqueles efeitos e tal, e ele ensina. Ah lá, eu vi essa matéria também, aí ó, você sabe o nome do pastor? Porque eu preciso dar crédito o trabalho dele, né? Se você souber, coloca para mim aí que eu falo aqui o nome dele. E ele ensina, fala com uma vozinha assim, sabe? Ensinando as crianças a fazerem tetagrama, sabe? É uma coisa horrível. Então, muito cuidado, eu não podia deixar de falar isso também, né? E vocês, eu não sei se vocês observaram, meus queridos irmãos e irmãs, como eu visito constantemente o YouTube, né? Constantemente. E tem lá um assunto no YouTube que me interessa. Então eu visito, mas depois que eu já dei uma geral, eu coloco lá só sobre este assunto, né? Porque é um assunto que me leva no YouTube, entendeu? Mas antes eu gosto de ver sobre tudo. Eu não sei se vocês observaram como tem
nos últimos dias, principalmente, aparecido tanto profeta. Deixa eu ver aqui, o irmão está escrevendo. Aqui em Hortolândia. Tá certo? Tá certo, irmão Sebastião? Acho que tem que ser assim mesmo, né? Como tem aparecido profetas, profetisas, como tem aparecido pessoas vestidas de árabe, de judeu, pessoas falando de imagens que choram, que aparecem, né? Como tem aparecido nos últimos dias. Isso está sim no YouTube dessas coisas. Eu não vou impedir ninguém de ver, né? Só que eu digo para você, não perca tempo. Eu vejo, e não vi, também não pense você que eu vejo tudo, não, eu dou uma olhada, né? Vejo o vídeo um pouco assim, muito, né? Para saber o que estão falando. É uma bobagem atrás da outra. Tudo mentira. Tudo coisa emocional, é coisa extraída da Bíblia, fora de contexto. Não perca tempo com isso, né? Por quê que eu estou falando tudo isso? Porque nós lemos aqui, olha, desde ontem isso está na minha cabeça para trazer para vocês. Se você for lá no livro de Gênesis, né, é onde vai falar sobre o dilúvio, especificamente vai tratar, Mateus também trata, né, Lucas também, mas é Gênesis que fala que na época de Noé, eu quero que você entenda isso. Estou com um problema de luz aqui, né? E por causa disso que eu estou tendo dificuldade para ler também, tá? Mas nós vamos dar um jeito aqui, amanhã vai estar tudo resolvido. Então, na época de Noé, o que aconteceu? A terra se corrompeu de tal maneira, em todos os aspectos a terra se corrompeu. Você vê que é logo aqui no comecinho de Gênesis, mas não no comecinho dos tempos, né? Muito tempo se passou depois da criação do homem, depois de Caim e Abel, muito tempo se passou. E o homem foi se corrompendo. Quando fala em corrupção humana, né, fala que o homem foi deixando de ter o temor a Deus. E o homem foi começando a fazer tudo que ele queria. Você já ouviu assim, tudo que dá na cabeça, a pessoa faz, a pessoa não tem limite. Não tem limite. E o duro é quando falta limite. Para a gente também. Tudo tem que ter limite. E o homem foi deixando tudo isso para trás, fazendo a sua vontade, a vontade da sua carne. A minha carne hoje dizia assim para mim: fica quieto, dorme aqui, dorme, você está precisando. A minha carne falava isso: não levanta não, não levanta não, fica dormindo. Oh meu Deus, mas e os meus irmãos, o culto a Deus? Ah, deixa, não é um dia só não que vai fazer falta. A minha carne,
eu lutava e a minha carne respondia. A minha carne, que eu digo, a minha mente, né? A minha mente falava, não, mas eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com os meus irmãos, as minhas irmãs, de levar a palavra, de cultuar a Deus. Nada, é um dia só, não vai fazer falta um dia. Fica deitado aí, dorme até meio-dia, 1 hora, você precisa. A carne é assim, meu irmão, minha irmã. Se a gente não lutar contra ela, ainda mais, né, eu já não sou mais menino, né, já deixei de ser menino há muitos anos. Então, o corpo já sente, e a gente quer mais ficar quieto mesmo. Isso faz parte da corrupção humana. A gente precisa entender isso. Quantas vezes a pessoa que é mais velha quer ficar parada, quieta, não quer ter atividade, alegando que não pode, não consegue muitas vezes, mas é porque a carne. E o homem foi se corrompendo. Se corromper, no contexto bíblico, na maioria das vezes, é o quê? É dar vazão à carne. Isso, no contexto bíblico, na maioria das vezes, é chamado de corrupção. A carne toma conta. O homem passa a fazer tudo o que é agradável à carne. E eu quero que você entenda isso bem. Por exemplo, para mim, por exemplo, eu gosto demais de gordura de porco. Me é extremamente saboroso a gordura do porco. Uma bisteca, né, com aquela gordura em volta, me é extremamente saboroso. Olha, eu estou falando, minha boca está enchendo d'água, mas eu sei que eu não posso comer aquilo. Eu não posso. A minha carne diz o quê? Aquilo é bom demais, é só de vez em quando. Mas aquilo não me faz bem, né? Então, eu tenho que vencer a carne. Se eu vou comer uma bisteca de porco, primeira coisa que eu faço, se tem a gordura, se não tiraram, eu tiro. Não como. Nós temos que vencer a carne, porque a carne, ela é fraca no sentido de querer coisas tão pequenas. Então ela é fraca, mas ela é forte porque ela milita, ela luta contra o espírito. E a raça humana, né, o humano, se corrompeu. O gênero humano se corrompeu. Se corrompeu. Foi fazendo tudo aquilo que dava vontade. Tudo que dava vontade. E aí começaram a surgir. Quando a gente faz tudo aquilo que dá vontade, tudo aquilo que dá na telha, tudo aquilo que dá na cabeça, a gente começa a pecar. Porque o limite é entre aquilo que você pode e o pecado. Tudo posso, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo Paulo lá na frente. Quer dizer, o convém é, eu vou pecar. Nem tudo me convém, não convém, não é bom que eu peque. Mas o gênero humano se perdeu. Se perdeu. E isso entristeceu. Quando eu digo entristeceu, quando a Bíblia diz entristeceu, não é porque Deus ficou num canto amuado, triste, chorando. Não. Entristeceu é porque Deus é um termo humano para a gente entender que Deus não criou o homem para ser destruído. Deus não criou o homem para pecar. Mas o homem cede às coisas da carne. E peca. E o homem pecou tanto
E eu quero que você entenda também que este tanto que levou o homem a ser, levou o gênero humano a ser dizimado, este pecou tanto no dilúvio, é muito menos do que se peca hoje. É muito menos. Mas por que você afirma isso? Porque hoje se tem muito mais condições de pecar. Hoje o homem se corrompeu muito mais, o homem aprendeu muito mais como pecar. Por causa disso que a gente pode falar assim. E Deus vê num homem uma seriedade. Nesse homem era Noé, né? E manda que ele reúna a família dele para que não pereça, nem ele, nem a família dele. E Deus dá aquela determinação para ele construir a arca, para ele reunir animais da mesma espécie, reunir comida, porque Deus ia mandar um castigo. Deus ia castigar a terra e Deus ia acabar com todo o gênero humano, menos com Noé e a família dele. Todo o gênero humano foi destruído, menos Noé e a família. E os animais também, menos aqueles que estavam dentro da arca. E a diferença daquilo que aconteceu para hoje está aqui no que nós lemos em Mateus 24, do 38 ao 41. Quando teve início o dilúvio, estava tudo normal aos olhos do ser humano. Não faltava nada, não tinha peste nenhuma, não tinha doença transmissível que estava dizimando o povo, não tinha nada disso, estava tudo normal. Por causa disso que ninguém acreditava que ia acontecer um dilúvio e ia dizimar o gênero humano, menos Noé e sua família, os animais, menos os que estavam dentro da arca. Porque estava tudo normal. E Deus ainda avisa 7 dias antes. Daqui 7 dias. Por que Deus avisa? Para ver se acontecia arrependimento. Para ver se alguém falava, olha, a coisa vai ficar feia. Mas ninguém nem deu bola. Tanto é que Mateus escreve aqui no capítulo 24, no versículo, a partir do 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eu creio que no dia que Noé entrou na arca também foi, eu imagino isso, uma zombaria terrível. Todo mundo, vamos comer, vamos beber. O comer, beber, casar, quer dizer o seguinte, estava tudo normal. Quando ele escreve isso, que comiam, bebiam, quer dizer que as pessoas estavam preocupadas com as coisas do dia a dia. Olha, eu tenho conta para pagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá no banco, eu tenho que... É o dia a dia que está aqui. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, quer dizer, estava tudo normal. A diferença para a vinda de Jesus buscar a igreja é que não estará tudo normal. A terra estará em grande ebulição. E é o que diz também aqui em Mateus mesmo, capítulo 24, né?
versículo 15, e a partir do versículo 32 também, que eu, Mário, indico para você, quando você for ler Mateus 24, você lê Mateus 24 até o versículo 14. Eu estou indicando isso porque você vai entender melhor. Você lê Mateus 24 até o versículo 14. Aí, você vai ler depois do versículo 32 ao 44. E depois você volta para ler do 15 ao 28. Porque a parábola da figueira deve ser lida primeiro para um melhor entendimento. Entendeu? Para um melhor e mais fácil entendimento. Então, na época de Noé, estava tudo normal. Hoje nós estamos vendo a água batendo nas nossas nádegas, na região glútea. As pessoas estão aí, brincando. Hoje, o indicativo é que esta corrupção humana que levou Deus a dizimar o gênero humano, com exceção de Noé e sua família, e aos animais, com exceção dos animais que estavam dentro da arca. A diferença é que hoje o homem está extremamente mais corrupto. Se naquela época Deus acabou com tudo por causa da corrupção humana, imagina hoje que o homem aprendeu com as suas próprias experiências a pecar muito mais do que se pecava. Novos e novos pecados surgiram. Novas maneiras de pecar. Novas formas de pecar. Porque essa experiência do homem em pecado veio se acumulando. E Deus, na época do dilúvio, ele fala, ó, daqui 7 dias. Fala isso para Noé. E Noé, obviamente, foi lá e falou, ó, gente, daqui 7 dias. E deu bola. Hoje não é. Hoje é o arrebatamento. Que não vê quem realmente é cego, né? Porque o mundo é cego. O mundo é cego. Ninguém está falando que o arrebatamento vai ser hoje, que essa pandemia é só um sinal. Seria como se fosse os 7 dias, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, né? Deus não fala lá, ó, daqui 7 dias eu vou abrir as comportas. Não fala. Por que ele fala? Ele está ameaçando? Não. Ele está vendo, está querendo que as pessoas se convertam, parem de pecar. Esta pandemia é como se fosse, eu não estou dizendo que é como se fosse esses 7 dias, Deus dizendo, olha, vocês não têm controle sobre nada, nem numa dor de barriga vocês conseguem se controlar. E o que está mudando nas pessoas? A gente parece que vê mais mentira, mais invencionismo, mais idiotice, mais bobagem do que se via. Aumentou o número de corrupção, de corruptos, porque o ser humano vê possibilidade de lucro em tudo. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém está preocupado. Olha, Jesus vai vir buscar a igreja. Você vê,
E as pessoas estão preocupadas em fazer culto, colocando as outras em risco. Elas não estão preocupadas em adorar a Deus. O ser humano está preocupado em se reunir. Você vê como o ser humano é pequeno, é insignificante. Então, esta pandemia que não vai passar, não vai passar, não vai. O que vai mudar é a nossa maneira, o nosso jeito, a nossa higiene, é isso que vai mudar. A pandemia não passa, porque todas as outras não passaram. E a dengue passou? Não passou. Continua. Tem gente que continua pegando dengue. O Zika passou? Não passou, continua pegando. Ebola. Continua tudo aí. O que vai mudando é a maneira de você tratar isso tudo. É como se Deus estivesse falando novamente, você tem daqui 7 dias, hein? O que vai acontecer agora é o arrebatamento da igreja. Enquanto será alegria para os arrebatados, será de profunda perda e tristeza para quem ficar. Porque esse mundo vai entrar em colapso. No instante seguinte ao arrebatamento. Serão acidentes, gente morrendo, espalhado, morte, corpo, sangue, para tudo quanto é lado, no instante seguinte ao arrebatamento. E isto tudo fará com que apareça o anticristo para resolver esse problema todo. Então a situação, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A situação da época do dilúvio é completamente diferente de como vai acontecer. Naquela época estava tudo bem, para o povo não tinha problema nenhum, não. Estava tudo normal. Tanto é que Mateus disse, o pessoal se casava, dava em casamento, né? Quer dizer, a vida corria normal, ninguém nem estava. Hoje não, hoje tem alertas aí, olha. Nós temos a Bíblia que diz, olha, nós estamos nos últimos dias há mais de 2000 anos e também não muda nada, porque as pessoas continuam com a cabecinha, Você já ouviu falar em QI de Samambaia? Na minha época, tinha umas bolinhas assim, chamava-se Gintan. A gente punha na boca 2, 3 e ficava com aquelas bolinhas, deixava um hálito gostoso, né? Gintan. Então, às vezes a gente fala, aquele sujeito lá tem QI de Gintan. Quer dizer, o cérebro dele parece uma bolinha de Gintan, que eram bolinhas assim, meia douradinhas, prateadinhas, às vezes misturava a cor assim. QI de Gintan, ou QI de Samambaia. O homem não continua corrupto. O homem rouba dele mesmo. Continua ladrão dele mesmo. E Jesus está voltando. Se hoje está ruim, imagine você no instante seguinte ao arrebatamento. O que vai acontecer com essa terra? E depois, nos 7 anos seguintes? E não adianta falar misericórdia, não adianta essas bobagens, em nome de Jesus, não adianta nada disso, não vai adiantar, o sangue de Jesus não vai adiantar nada. Hoje já não adianta esse tipo de clamor leviano. Que Deus tenha compaixão de nós.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, continua, Senhor, eu te suplico, falando comigo e com os meus irmãos a respeito de tudo que foi falado, lembrado aqui hoje. Livra-nos, Senhor, da mentira e que estejamos íntegros na Tua presença no momento em que o Senhor nos levar para Ti. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.